Bom dia, terceiro ano. Bem-vindos aí, né? Voltamos à nossa rotina normal, né? Semana de provas, né? Semana de atividades avaliativas concluída. E aí a gente agora passa a nossa rotina normal. A gente retorna, né? O nosso conhecimento diário das nossas aulas. Acredito que todo mundo se desenvolveu bem naquela prática da atividade avaliativa, né? Onde a gente realizou aí algumas atividades num sistema diferente, mas todo mundo se adaptou, todo mundo concluiu aí com êxito, né? Parabéns a todo mundo por terem aí conseguido realizar essa atividade. Mas a gente tem que dar continuidade também ao nosso conhecimento, né, pessoal? E aí, só lembrando que a gente, na última aula, que foi revisando o nosso conteúdo para avaliação, a gente já havia feito também a correção da nossa atividade, né, da semana anterior. Então a gente não ficou com nenhuma correção e a gente dá início a um novo conteúdo hoje também. O nosso último conteúdo, ele falou um pouco sobre o serviço público e o serviço privado do município, também a cultura, né? Os elementos culturais de uma cidade, de um município. E aí a gente continua falando um pouco mais sobre as cidades, certo? Hoje a gente vai estudar sobre os espaços públicos de uma cidade e os marcos de memória da cidade. Os espaços públicos, gente, nós finalizamos com esse texto aí o capítulo 2. E quando a gente passar para os marcos de memória da cidade, a gente vai introdutoriamente iniciar aí o terceiro capítulo, certo? Para na semana seguinte, aí a gente dá uma sequência aí nesse outro capítulo a partir da semana que vem. Então, por hoje, eu preciso que vocês vão para a página 125 do livro de vocês, certo? E aí nessa página 125 a gente dá início e eu gostaria que vocês acompanhassem atentamente aí ao textinho e as explicações, tá certo? No momento de encontro ao vivo, a gente vai tirando alguma dúvida, eu vou falando um pouco sobre o conteúdo para que vocês possam realizar aí as atividades de vocês com maior precisão, tá certo? Então, olha só, os espaços públicos de uma cidade. Vamos entender o que é isso, o que é um espaço público. E aí a gente vai compreender também depois o que é um espaço privado, né? Olha só. Em uma definição simples, espaço público é qualquer espaço de uso comum, que pertence a todos. Existem os que são completamente livres ao acesso e alguns que, mesmo públicos, têm determinada restrição para seu acesso. Ou seja, existem espaços públicos que todo mundo tem acesso sem nenhuma restrição, sem nenhum tipo de observação, alguma orientação. Como praças, por exemplo, né? É um espaço público, que é um espaço aberto para todo mundo, mas que não tem nenhuma restrição. É uma praça que a gente pode ir, todo mundo tem acesso a uma praça, né? Não nesse momento agora, né, que a gente está vivendo de pandemia, onde a maior parte das praças estão fechadas, mas por conta de segurança da saúde das pessoas. Mas a praça, ou as praças, são um espaço público sem restrições, de acesso livre a todo mundo, né? Mas aí nós temos biblioteca municipal, né? É um espaço público, mas ele tem algumas restrições, algumas bibliotecas, né? Bibliotecas municipais. Teatro é um espaço destinado ao público, mas dependendo do espetáculo, existem restrições também, né? Por idade, por exemplo, dependendo do tipo de apresentação, para maiores ou menores de certa idade. Então são espaços públicos também, mas que vão ter restrições, né? As bibliotecas também são espaços públicos, mas tem restrições também de acesso, principalmente a certos tipos de livro, né? Que vão ser caracterizados como literatura infantil. As áreas aqui, cada categoria por idade também, alguns critérios vão lhe garantir o acesso. Então, o espaço público é o espaço destinado à presença de todo mundo, né? Todo mundo tem direito. Mas existem alguns que têm o seu acesso totalmente livre e alguns que têm algumas restrições dependendo da situação, tá certo? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. Dentro dos espaços livres, podemos destacar 4 categorias: espaços de circulação,
como uma rua ou praça, né? Como eu acabei de explicar, o espaço de circulação, espaço livre, né? Uma rua ou praça, um espaço público. O espaço de lazer e recreação, como um parque, pista de Cooper ou campo de futebol aberto. Espaço de contemplação, comum, como um jardim público ou monumento, né? Que é aberto a visitações sem restrições. Espaço de preservação como a ou pré como patrimônio histórico. Olha só, aqui nos desses espaços públicos. Esses espaços eles têm, por exemplo, que a gente dentro de alguns parques ecológicos existem trilhas, e essas trilhas também são um espaço de preservação e conservação, e são também alguns espaços públicos, né, que são sem restrição, né? Existem algumas orientações para que a gente não polua o ambiente. Quem vai levar lixo, água, um lanche, um barrinho de cereal, trazer o seu lixo, mas é um espaço livre sem restrições, né? Um espaço público livre. Já aí, ó, entre os espaços públicos de acesso restrito, nós temos os que têm horário de entrada e saída definidos e existem regras de conduta e trajes específicos. Eles têm restrições, mas continuam sendo públicos. São espaços públicos restritos, ou seja, como eu falei, alguns espaços públicos que possuem restrições. É de comum, movimentação de todo mundo, aberto a todo o público, mas existem algumas regrinhas a serem cumpridas. As igrejas, ninguém vai para uma igreja de biquíni, né? Então tem que estar com um traje específico aí, né? Um traje mais centrado. Museus, existem algumas regrinhas para se ter acesso ao museu. Hospitais, bibliotecas, edifícios públicos como a prefeitura da sua cidade. Então, existem alguns órgãos também de atendimento público, mas, por exemplo, você vai ao órgão para tirar ou solicitar algum tipo de documento. Orienta-se, dependendo do espaço, que você vá de calça jeans, né? Que as mulheres não vá de blusa de alcinha ou de camiseta. Então, alguns aspectos de alguns espaços públicos também que são restritos a algumas orientações, né? Então, eles têm um espaço público, mas tem um acesso restrito, dependendo da conduta e das orientações. Na página 127 nós temos o espaço privado e doméstico. Diferente dos espaços públicos, nós temos também o chamado espaço privado. E aí o espaço privado, ele, como o próprio nome diz, é exatamente um espaço particular, né? Ou seja, é um ambiente que tem um proprietário de fato, né? E que esse acesso depende da permissão desse proprietário, né? Diferente dos espaços públicos que, independente da permissão, todo mundo tem acesso, né, livremente. Já no espaço privado não é bem assim. Olha só, espaços privados são lugares que, diferentemente dos públicos, não são de todos. As normas e permissões de acesso são definidos por quem é dono do lugar. São exemplos de espaços privados. Casas, ou seja, a nossa casa é um espaço privado. E aí é exatamente onde tem lá em cima espaços privado e doméstico. O espaço privado da casa é também considerado na categoria doméstico, né? É espaço privado e doméstico, a nossa casa. Mas tem também a sua casa é de seus pais, por exemplo, né? E aí só tem acesso quem for permitido por seus pais ou por vocês, né? Dependendo da autorização deles, que possa entrar ou ter acesso à casa de vocês, né? Então, ele é um espaço privado, não é? E, além disso, na categoria doméstica. Nós temos também estabelecimentos comerciais. O supermercado é do dono da rede, ou seja, o supermercado ele tem um dono, ele não é um espaço
público. E aí, dependendo de algumas regras, ele permite ou não o acesso, né? Então ele tem algumas orientações, algumas coisas, algumas restrições para que se entre nesses estabelecimentos. Ou seja, alguns supermercados têm orientações de que não pode consumir produtos dentro do supermercado, né? Então, algumas regras aí que a pessoa pode ser solicitada a se retirar ou sair do ambiente, né? Se não cumprir certas determinações desse espaço privado. Escritórios. Os escritórios de advocacia e dos sócios, por exemplo. Diferente os espaços privados, existe um particular que tem tudo a ver com a nossa vida, fora dos espaços públicos, o espaço doméstico. Podemos dizer que espaço doméstico é onde uma pessoa e sua família vivem, ou seja, a nossa casa é o nosso espaço doméstico. Acabei de explicar isso a vocês, né, pessoal? Normalmente, quem define as normas de conduta e a entrada da nossa casa são nossos pais. Essas normas não são iguais em todas as casas, mudam de acordo com a vivência e a cultura de cada uma das famílias. Por exemplo, algumas famílias costumam jantar sentados à mesa da sala de janta, enquanto outras fazem suas refeições na sala de estar, sentados no sofá, em frente à TV. Então, olha só, no espaço privado doméstico também existem aí alguns costumes diferentes, né? Algumas pessoas fazem refeições em sala de estar, outras na sala de jantar. E também o próprio acesso, né? Vai depender aí das regras que cada família estabelece para que se entre na casa. Tem gente que não tem restrição nenhuma e todo mundo pode entrar na sua casa, chega. Bem, tem gente que tem algumas regras, algumas restrições e chegando, atende lá na porta, da porta mesmo a pessoa vai embora, né? Então, vai depender um pouco, mas essas são basicamente as diferenças, certo? Então, toda cidade, ela tem espaço público e tem espaço privado. O importante da gente compreender aqui nesse momento é isso, é que todos os espaços públicos, eles são destinados e abertos à presença de todo mundo. Já os espaços privados, o acesso à entrada das pessoas, ele vai ser, né, de acordo com o dono do estabelecimento, do dono do local, determine algumas regras, tá certo, pessoal? E aí, olha só, falando de espaço público e espaço privado, a gente passa lá para o capítulo 3 também do nosso livro, certo, pessoal? E aí a gente vai continuar conhecendo um pouquinho dessas situações de vivência de dentro da cidade, né, que ajudam a formar, né, como um todo uma cidade, como a gente aprendeu aí também sobre as cidades, sobre a cultura dessa cidade, né, serviços públicos, serviços privados, os espaços públicos e privados agora, culturas e elementos culturais também que fazem parte. A gente vai conhecer também um pouquinho na página 132. A gente tem apenas um textinho reflexivo para a gente, né? Como sempre, na abertura de cada capítulo, vamos observar esse textinho e depois a gente passa para a página 133, tá bom? Para compreender o restante. Viver valores. Veja a tirinha. Assim como o menino da tirinha, muitas pessoas pensam que agem com sabedoria. Se analisarmos bem, podemos fazer o seguinte questionamento: o menino da cena agiu com sabedoria ou esperteza? É muito importante que saibamos distinguir essas duas palavras. Nem sempre a esperteza é sabedoria. Como na tirinha, às vezes usamos de artifícios que nos fazem fugir de determinadas situações sem resolvê-la. Vamos aprender a utilizar a sabedoria como realmente ela deve ser usada. Mãos à obra. Então, olha só, o menino aí estava praticando exercícios, né? E aí o outro ia tirar uma foto dele levantando o peso. Ele não conseguiu levantar o peso, né? E aí o que ele fez? Ele virou de cabeça para baixo, segurou-se em pé, né, pelas mãos na barra, e o outro de cabeça para baixo tirou a foto como se ele tivesse conseguido
erguer o peso. Mas, né, como diz aí, existe uma diferença entre sabedoria e esperteza, e ele não foi inteligente. O que ele poderia ter feito? Pega um peso um pouco mais leve, né, para tentar levantar um peso que ele suportasse e sairia bem na foto, aí de toda forma levantando um peso. Ele quis ser esperto, dar uma de esperteza e chegar com isso. Porque quando tenta fazer essa situação, se a gente observar, vai que o peso está encostado. Se o peso está encostado, ele então a foto vai mostrar aí a raiva dele de ser esperto. Pessoal, a gente vai para a página 133, tá bom? E a gente vai conhecer um pouco desse textinho aí, ó. Construindo o conhecimento, os marcos de memória da cidade. Se a gente falou de espaço público, espaço privado, existem também os marcos de memória da cidade. E aí tem. Já reparou que nos espaços públicos de sua cidade, frequentemente, placas, esculturas, praças, obras grandiosas, escolas, hospitais e ruas carregam o nome de pessoas que realmente existem? Esses nomes são escolhidos não são escolhidos ao acaso. Cada monumento público conta parte da história do município e também da pessoa que empresta o nome a ela. Nomear uma praça, uma estátua ou um hospital com o nome de alguém é uma forma de homenagem à pessoa, por sua influência ou contribuições para o desenvolvimento da comunidade, seja no momento presente ou no passado. Através do estudo de uma obra pública e do nome que ela carrega, podemos descobrir mais sobre a comunidade em determinado momento histórico e compreender o motivo da homenagem. Então, olha só, gente, muitas praças nossas aqui, elas têm nomes, a gente conhece muitas vezes, né, simplesmente por alguma outra situação, né, e elas têm alguns nomes. A gente tem aqui a praça conhecida como Praça Bicentenária ou Praça da Bicentenária, mas o nome daquela praça é Alexandre Arraes, né, na nossa cidade. Nós temos na nossa capital, né, teatros também, como nós temos aqui na nossa cidade, e eles têm um nome. Nós temos aqui no Crato também, trazendo para a nossa cidade, para a nossa realidade, além dessas praças que trazem nomes aí de algumas pessoas, né, que foram homenageadas, alguns postos de saúde também, que quando são inaugurados, eles recebem o nome de alguém, né, alguém importante da cidade, que contribuiu historicamente de alguma forma. E é interessante que a gente descubra isso, né? Então, os marcos de memória são exatamente esses. São obras que são construídas na cidade, né, junto com o seu desenvolvimento, e que muitas vezes elas homenageiam alguém ou algum fato histórico acontecido na nossa cidade, né? Então, é importante que a gente compreenda. E a gente agora começa a perceber e a olhar com outros olhos quando a gente chegar numa praça e tentar, descobrir qual é o nome realmente dessa praça, quem foi essa pessoa, qual a contribuição, o nome do nosso fórum aqui do Crato, né? Hermes Paraíba. Então a gente tentar pesquisar um pouco sobre a história dessas pessoas, né? Quem foram, o que fizeram, o que contribuíram para o desenvolvimento, né, histórico da nossa cidade, para que chegasse a ser homenageado, né, com o nome de uma rua, com o nome aí de um posto de saúde, de um hospital da cidade, de uma praça. Então, todos esses nomes, eles tiveram algum tipo de influência no desenvolvimento da cidade, tá certo? E é importante que a gente compreenda isso. E aí, gente, como atividade de sala, eu vou propor para a gente agora responder a página 134, tá bom?
Então, olha só. Na página 134, vocês vão fazer o seguinte. Pesquise e responda. O nome de sua escola homenageia algo ou alguém? Se sim, descreva brevemente quem é e o porquê dessa homenagem. Se não, pesquise sobre uma escola que preste homenagem a alguém e explique abaixo. Então, olha só, gente. A nossa escola, né, como sugestão aí para ajudar vocês nessa resposta, como sempre, a atividade de sala vocês fazem junto comigo, ajudando aí na resposta. Então, esclarecer para vocês. O nome da nossa escola todo mundo sabe, então ela não é o nome diretamente de uma pessoa, né, ou de algum fato histórico da nossa cidade. Então, o que é interessante que vocês façam aí para responder essa pergunta? A nossa escola, ela não faz, né, referência diretamente a essa questão. Então, a nossa cidade tem algumas escolas com nomes de algumas pessoas, algumas personalidades históricas, né, e que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Vocês vão pesquisar alguma dessas escolas aí da nossa cidade, ou quem não mora no Crato, pesquisa da escola da sua cidade, que faça homenagem aí a alguém, tá bom? E aí vocês colocam aí qual é a escola e quem é essa pessoa, porque dessa homenagem, brevemente, tá bom? Na segunda questão, se você pudesse nomear a rua onde você mora em homenagem a alguém, quem você homenagearia? Qual a sua relação com essa pessoa? Então, olha só, aí é mais uma questão pessoal também. Se você pudesse, né, ou se você for um gestor municipal, se for um prefeito, vereador, fizer um projeto de homenagear aí a rua onde você mora, o nome de quem você daria a essa rua e o porquê? Então vocês vão justificar isso aí. Na terceira questão, complete o texto corretamente com as palavras do quadro abaixo. Contribuições, desenvolvimento, homenagem, influência, nome, nomear, passado e presente. Ou seja, nós temos 8 palavrinhas e 8 lacunas para preencher. Então a gente começa. Espaço, uma palavra, aliás, né, que falta aí. Então a gente já inicia com a primeira palavrinha aí desse quadrinho. Aí tem uma praça, estátua ou hospital como o de alguém é uma forma de a pessoa por sua ou para o da comunidade, seja no momento ou no... Isso aí está lá dentro daquele textinho que eu acabei de ler, certo? Aí, nesse nosso textinho, ó, vou voltar para vocês. Da página 133 a gente consegue identificar aí, tá certo? Então, vocês podem ir observando e tentar preencher essas lacunas. Na próxima aula, pessoal, aí a gente resolve as páginas todas, tá bom? Com a correção. Mas aí para a sala hoje, vocês ficam com essa atividade. E como atividade de casa, aí eu deixo para vocês as páginas 128 e 129, tá bom, pessoal? Espero que todos consigam resolver. Atividade simples, fácil, tá bom? Então, páginas 128 e 129 para casa. E finalizando a atividadezinha de sala, a gente conclui. Pode descansar, né? Beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Cheiro no coração de todo mundo.